Alegria estar aqui novamente. Já tem bastante medo, né? Tem uns 20 meses que eu não venho aqui. Mas é muita alegria encontrar os amigos, fazendo novos amigos, né? Isso é muito importante para nós. Bom, nós estamos então trazendo esse tema Raízes do Melindre. Embora Melindre quase ninguém tem isso mais, né? Não tem não? Tem também. Então nós vamos comentar mesmo assim. Certo. Estava lendo um livro, chama-se Prazer de Viver. Esse livro é de psicografia do espírito Hermance Dufour. Eu gosto muito das mensagens desse espírito. Até mesmo que ela trabalhou, quando reencarnada, trabalhou com Allan Kardec, né? Ela foi médium na elaboração da segunda edição do Livro dos Espíritos, junto com Allan Kardec. Então veja bem aí, né, o volume de conhecimento que traz esse espírito. Então ela tem esse livro, chama-se Prazer de Viver, que as obras dela é interessante, porque como ela tem conhecimento das obras básicas, então os livros dela, ela pega um trechinho que seja de qualquer obra básica, tá certo? O livro do Espírito, o Evangelho, o livro dos Médicos, ela pega ali um trechinho ali, desse trechinho ela escreve ou um livro inteiro ou uma página, um capítulo inteiro, tá certo? Isso aí. Então eu lendo esse livro, ela desenvolve muito, a cada capítulo ela desenvolve temas do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela pegou um trechinho lá, de Allan Kardec, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do item 4, a causa atuais das aflições, onde Allan Kardec tece lá, né, vários ensinamentos para nós, para que nós possamos viver mais acalmo. A atual reencarnação, o que nos causa mais aflição, mais desgosto, tá? Então ela pegou só um trechinho, por isso eu gosto muito dela. A gente pega o Evangelho, aí você lê ali 5 páginas por dia, também não daí, né? O que eu aprendi, o que eu absorvi para mim desse ensinamento. Então veja bem a grandeza dessa espírita. Ela pegou esse trechinho lá do capítulo 5, item 4, onde Allan Kardec nos fala: quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e menos melindres. Então tá, eu tenho certeza que cada um de nós aqui já leu isso aqui várias vezes no Evangelho. Já? Quantas vezes nós já lemos o Evangelho, estudamos o Evangelho e já passamos por isso aqui. Mas nós já tentamos buscar informações sobre essa frase da Kardec. Quantos desentendimentos? Ainda tem muito desentendimento entre a humanidade? Poderia ser evitado? Dependendo de que? Olha o que Kardec coloca para nós. Tá? Quantos desentendimentos, desastrosas disputas se evitaria com um pouco mais de calma e menos melindres? Bom, então a irmã ficou pegou apenas melindres. E se eu tiver menos melindre, obviamente vou ter mais calma. Consequentemente, eu vou ter mais equilíbrio, eu vou evitar desentendimentos, não é isso? Disputas. Então, quando nós entendermos aí a raiz do melindre e começarmos a trabalhar em nós vamos evitar muito desgosto, muita tristeza. O que ela diz para nós então? O melindre pode ser considerado um estado afetivo de exagerada sensibilidade da pessoa que se sente ofendida. Exagerada sensibilidade. Às vezes nós irritamos tanto ao ponto de perder o sono, dar dor de cabeça, dor no estômago e dor no corpo todo. Afinal de contas, as nossas dores iniciam-se nas nossas imperfeições espirituais. Toda a nossa enfermidade física é um reflexo da
nossa inferioridade moral, a nossa doença da alma. Então, quantas vezes que nós ficamos irritados, agitados, aflitos, cometemos muitas barbaridades em função desse desequilíbrio, e depois que passa, a gente pensa o quê? Meu Deus, né? Eu poderia ter um pouco mais de calma, eu não teria feito o que eu fiz. Aí vem aquele arrependimento, né? Aí vem aquele arrependimento, aquele remorso. Muitas pessoas entram em depressão em função de um desequilíbrio, de entender. Deixa eu tirar esse mosquitinho aqui. Em função de entender realmente as raízes aí do menino. O que eu devo fazer para ter mais equilíbrio? Então vamos lá. Quando a mente se fixa nas experiências do passado, desenvolvendo sentimentos de culpa, estado de remorso, mágoa e saudosismo, estabelece-se um circuito de recordações no qual se aprisiona em processo de repetição, punindo-se com pensamentos doentios acerca do que já aconteceu. Nós temos algum poder sobre o que passou conosco? Nós podemos modificar o que aconteceu? Que poder nós temos sobre o passado? Ah, tá, mas a tendência nossa, devido às nossas imperfeições, a nossa tendência é ficar recordando o passado, não é? E infelizmente, quando nós voltamos o nosso pensamento ao passado, na maioria dos pensamentos, dos sentimentos que vêm em nós, são das coisas negativas que aconteceram conosco. Raramente nós vamos lembrar das boas coisas. Na maioria das vezes. Se formos buscar aí o que aconteceu conosco do dia 1º de janeiro para cá, vai vir em nossa chapa mental, na maioria das vezes, as coisas negativas que aconteceram. Raramente vamos lembrar das coisas positivas. Aí então vai aparecer o quê? Desenvolver sentimentos de culpa. Se eu prejudiquei alguém, então eu vou desenvolver um sentimento de culpa em mim por uma coisa que aconteceu, que eu cometi, e vou ficar remoendo, nós falamos remoendo, né? Ficar remoendo aquele sentimento, aqueles pensamentos, tá? Vai aparecer o estado de remorso. Esse estado de remorso vai jogar nós aonde? Numa depressão. A depressão profunda é quando a pessoa já chega nesse estado de remorso que não trabalha para reverter a sua situação, o seu sentimento de culpa. Aí vem a mágoa por as coisas negativas que aconteceram, pela ofensa que recebemos. Vocês estão percebendo aí mais ou menos a origem dos nossos meninos? Mas a irmã se vai mais longe, ela fala assim, ó, por outro lado, quando faz projeções para o futuro, criam-se as expectativas, os medos e a ansiedade. Mas aí fala, não, está danado, eu não posso ficar pensando no passado, mas também não posso ficar pensando no futuro. Não é isso que leva a gente a pensar? Todos nós temos que ter um projeto de vida. Eu disse, projeto de vida. E não deixar que esse projeto nosso para o futuro se transforme em agonia, ansiedade, e ter cuidado nessa projeção do futuro, projetarmos coisas que está ao nosso alcance. Que quando nós retornamos ao passado, começamos a pensar no passado, eu disse, nós retornamos pensando nas coisas negativas. Mas quando nós projetamos o nosso pensamento para o futuro, nós vamos projetar, é lógico, com coisa boa, não é isso? Somente coisa boa. Ah, eu quero comprar uma casona para mim, eu quero comprar uma casona num bairro assim, assim e tal, eu quero comprar um carrão para mim. E a nossa tendência é muito mais
ser mais humilde, eu vou ter mais paciência, eu vou ter mais tolerância, eu vou ser mais caridoso, eu vou tratar melhor as pessoas. Mas não se vive o presente, que é o único momento que nos foi divinamente concedido para existir. Agora, o único momento da nossa existência, o único momento que nós podemos mudar as nossas atitudes, é o agora. É o agora. Tá certo? E ela vem assim, ó. Os pensamentos alternam-se entre o saudosismo, que é do passado, e a idealização, que é a projeção futura. E podem direcionar o comportamento para doenças graves da mente. Como que está hoje acontecendo com os escritórios, consultórios psicológicos, os consultórios psiquiátricos? Estão lotados. Estão lotados. Em função exatamente dessa mistura de pensamento, dessa confusão mental, que vai refletir no corpo físico, aí então vai ter que procurar aí um médico de acordo com a especialidade, de acordo com a enfermidade que está refletindo. Quantas pessoas são internadas aí em clínica psiquiátrica? Chega a ser internado. Grande parte é obsessivo, mas uma grande parte também devido a essa confusão mental. O médico vai passar o remédio? Vai. Vai melhorar? Vai. Momentaneamente. Se a pessoa não resolver mudar de atitude, mudar os seus sentimentos, os seus pensamentos, as curas que Jesus fazia, muitos enfermos voltavam à sua enfermidade. Porque a nossa doença, a nossa enfermidade se encontra na alma. Então, naquele momento, com Jesus, eles faziam a reflexão, a sua reforma íntima e se curava, refletindo no corpo físico. Mas depois, eles esqueciam e voltavam à enfermidade. Maria de Magdala é um grande exemplo de cura definitiva. Quando ela pensava somente no materialismo, na vida que ela levava, né? Mas conheceu Jesus, ela teve então a cura da alma. Ela aceitou a ser curada da alma. Ela trabalhou para curar a alma. Então é esse sentido que nós temos que trabalhar, curar primeiro a nossa alma, que vai refletir em nosso corpo físico. Ela nos fala assim, que eu achei interessante essa colocação dela. Essa fragmentação da vida mental é responsável por uma série de desordens na dinâmica dos sentimentos, porque passamos a analisá-los como se olhássemos para um retrato de nós mesmos, cortado em inúmeras partes e esparramado pelo chão. Ela faz uma comparação muito interessante. Tá? Ela usa até a palavra retrato, que para nós hoje é foto, não é isso? E a gente tira foto em papel mais, né? Aí depois está o celular aí, fica lotado a memória do celular cheia. Você vai comer um prato gostoso, tem gente que bate a foto e publica. Tá certo? Mas aqui a irmã se colocou aqui hoje como exemplo o retrato, apenas para mostrar para a gente. Acho que todos vocês conhecem fotografia, né? Em papel. Imagina eu pegar uma fotografia minha, em papel, eu vou rasgar ela em pedaços, espalhar aqui em cima da mesa, vou misturar os pedacinhos. Eu vou olhar ali, vou ver um pedacinho ali que está mostrando ali uma cabeça meio carequinha, tem isso aqui, sou eu. Vai mostrar uma quarta orelha, sou eu. Vai ser fácil juntar os pedaços? Será que vai ser fácil eu juntar aquele pedacinho por pedacinho? Vai tomar um tempo? Vai ficar alguns remendos ali? Não vai?
Então a irmã está comparando essa mistura do nosso pensamento do passado com o futuro, tá? Inicialmente, nós começamos a trabalhar essa montagem de viver o agora, inicialmente vai causar uma confusão mental em nós. Mas nós temos que se esforçar para desapegar do passado, tá? E pensar menos no futuro. Ou seja, no futuro pensa mais nas coisas espirituais, na nossa melhoria. E o que eu posso fazer agora? O que passou não tem poder nenhum. O futuro é incerto. Mas agora eu posso ver. Essa é a teoria, essa é a lógica para a nossa transformação moral. Para trabalharmos o nosso equilíbrio emocional. Trabalhar os nossos sentimentos. Essa é a mesma sensação que experimenta quem deseja reconstruir sua vida emocional. Uma sensação de impotência e ausência de referência sobre como conduzir a capacidade de sentir. Como nós vamos conduzir essa capacidade de sentir? O que eu estou sentindo? Pensa cada um. O que eu estou sentindo agora? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? O que está me levando a sentir o que eu estou sentindo? São perguntinhas básicas que nós vamos fazendo para nós mesmos, para que nós possamos juntar esses pedaços, né? Essas frações, essas fragmentações de pensamentos e sentimentos e elaborar uma melhor maneira de viver. O melindre é um campo adubado para a semeadura da mágoa. E a mágoa é o sentimento de revolta perante o inesperado. A gente estava esperando que poderia acontecer alguma coisa ruim com a gente. Então nós temos que ter esse equilíbrio, essa preparação. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Agora eu não quero ter aflições? Queria, eu não quero mesmo, mas Jesus falou: no mundo tereis aflições. Mas coragem, fé. Eu venci o mundo, disse Jesus. E como estamos nós? Como nós estamos nessa situação? Qualquer coisinha que acontece conosco, o desespero, eu entro em aflição. E na maioria das vezes, a maioria das nossas aflições são aflições inúteis. A maioria. Quando a gente pensa: eu não merecia estar passando por isso, eu não merecia que aquela pessoa fizesse assim comigo. Mas não merecia por quê? Eu sou um ser ainda imperfeito, cheio de erros. Nem Jesus agradou todo mundo. Que pretensão é essa de querer agradar os outros? Então é normal a gente sofrer críticas. É normal. Então nós temos que trabalhar conosco essa calma, esse equilíbrio. É aí que nasce o melindre. É de não aceitar as críticas. Mas vamos ver mais o que ela colocou aqui. Esse sentimento mantém a mente aprisionada a lembranças enfermiças do passado ou a fantasias futuras, em evidente processo de fragmentação. Nós até antecipamos ali a explicação disso aí. Tá? Ficamos prisioneiros no passado e também no futuro e criamos a fragmentação, então, em nossos sentimentos. Essa mistura do passado com o futuro. Quase sempre, essa enfermidade da alma tem raízes na infância. Olha a colocação dela. Quase sempre. Embora possamos encontrar em diversas etapas das reencarnações pelo desenvolvimento de vários hábitos. Esses hábitos têm como matriz egoísmo. Como matriz o egoísmo. Essa raiz venenosa ainda continua dentro de nós, se chama egoísmo. Então é muito significativa essa colocação, essa alerta que ela faz para nós, que quase sempre essa enfermidade da alma
tem raízes na infância. Mas nas reencarnações passadas, em todas as reencarnações passadas, nós fomos crianças. E tivemos crianças sob nossa responsabilidade, né? Em todas as reencarnações. Então, são coisas que vêm criando esse karma, essa sucessão de acontecimentos em nossas vidas. Podemos também encontrar causas ocasionais do melindre na vida presente, na existência de traumas ou pequenos incidentes em vivências específicas da vida, que nos tornaram muito sensíveis para aquelas questões. É trabalhar a sensibilidade nossa. Tem gente extremamente sensível. Só de ouvir, só de ver num olhar assim diferente, já acha que a pessoa está, né? Aquela pessoa está com raiva de mim. Aquela pessoa está portando volta de mim. Aquela pessoa está me reparando. Isso é sensibilidade. Isso é falta de compor sensibilidade. Ele já entra no melindre. Já entra na questão, na tristeza, na angústia. Crianças excessivamente cobradas na infância tornam-se adultos perfeccionistas, que não querem conviver com a frustração e a crítica, pois elas são dolorosas e desagradáveis. Está vendo a importância da relação pai-filho? Tem gente que acha simples, né? Ainda bem, graças a Deus, as religiões cristãs, principalmente a nossa doutrina espírita, oferece muito recurso de orientação para os pais, para orientar os filhos. Tá? Então, crianças excessivamente cobradas na infância. Vocês devem conhecer alguém que cobra muito de criança, não cobra? Tá certo? Não me traz nota baixa que não. Comparar irmãos. Por que a sua irmã tira nota boa e você vem com essas notas baixas aqui? Você é burro, sua irmã é inteligente. Isso é muito perigoso, essa comparação. Tá certo? Nós guardamos em nossa chapa mental tudo aquilo que nós vemos e ouvimos, até desde o ventre de nossas mães. A gente grava. Nós gravamos. Tá certo? Então a maneira de conversar com os filhos, com as crianças, tá? Tem que ter muito cuidado. Ah, mas eu não tenho filho. Tá? Com crianças. Com crianças. Qualquer criança que seja. Eu achei, chegou uma criancinha aqui, achei lindo. Pegou na mão de todo mundo aqui, chegou ali, pegou na minha mão, cumprimentando. Coisa linda. Fala pra mamãe. Olha aí, ó. Tem que elogiar, é isso mesmo. Se faz. Tá? Que vai crescer o quê? Um adulto com responsabilidade, com interesse no próximo. Então, às vezes, pensa que criar filho é fácil? Não é. Tá? Então, vem a irmã que for nos orientando aí. Olha isso, raiz do melindre. Já começa na criação. Para essas pessoas, errar e sofrer críticas são sinônimos de ser menos amadas, pois aprenderam com os pais, que só eram queridas quando cumpriam as exigências e expectativas deles. Quantos pais que falam para os filhos? Criança chega chorando de casa, da escola, e fala: ah, meu coleguinho, o Zezinho lá me bateu. Só você bateu o dedo também? Tem muitos pais que fazem isso. Você bateu o dedo também? Eu não. Se amanhã você estiver aqui chorando, falando que apanhou dele ou de outra criança e não bateu também, você vai levar outra pessoa de mim. Eu já ouvi muitos pais falando isso.
educação? Por que não ensina o perdão? Por que não ensina a benevolência? Por que não fala, não, aquela criança não é maldosa? Ela não é maldosa, ela está com brincadeira. Não leva a mal, não. É ensinar a perdoar. Agora vai ensinar a revidar? Como vai criar, aquela criança vai crescer? Tá certo? Que não pode sofrer agressão nenhuma. Ele vai ter o melindre. Ele vai ter o melindre, vai sentir como ofensa e vai revidar. Olha a importância da educação infantil, né? Ou então porque desenvolver a crença de que somente sendo impecáveis poderiam ser aprovadas. Ora, vamos pôr a cabeça nos nossos filhos, vocês têm que ser impecáveis. Quando você crescer, você tem que ser um doutor. É assim que a maioria pensa, né? Você não reencarnou com esse propósito. E se não reencarnou com esse propósito? Se ele reencarnou com o propósito de nem aprender a ler, todos nós temos uma programação reencarnacionista. Nós temos que pensar muito nisso. O espírito tem que pensar muito nisso. Ah, como é que faz? Vai ficar sem educar? Não, tem muitas maneiras de educar. Tem muitas obras de espírito educativo que ensina, orienta como educar as crianças. Infelizmente, em muitos casos, as crianças são humilhadas e agredidas, com emoções fortes e traumáticas, por parte de muitos pais, que em vez de corrigi-las, as ofendem com palavrões. Eu falei agora mesmo, você é burro demais. Você é bobo demais. Você é fraco demais. Sabe? Aquelas coisas mais de rebaixar mesmo. Ou seja, você não pode engrandecê-los tanto, mas também cuidar para não rebaixar. Trata com normalidade, com educação, preparando para esse mundo que nós estamos passando aí, tá? Para o mundo de regeneração, esse mundo de transição que nós estamos vivendo. Vamos enfrentar muitos obstáculos, enfrentamos tanto, vamos enfrentar mais. Mas temos que ter equilíbrio, sem melindre, sem sentimento de ofensa e sem ofender os outros, principalmente. Um exemplo claro de Chico Xavier. Uma frase clássica dele, que serve para a gente. Esses missionários foram enviados por Jesus realmente para nos falar e nos dar exemplo. Eles falavam muito que às vezes fico triste quando alguém me ofende, mas eu ficaria muito mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é horrível. Ensinamento de Chico Xavier, que nós devemos ensinar para os nossos entes queridos, principalmente para as crianças. Depois, já adultas, quando criticadas ou contrariadas, reagem conforme aprenderam. A reação nossa perante a opinião do outro é de acordo com o que nós aprendemos quando nós somos crianças. Tá certo? Olha o reflexo que vai dar. Então, toda a reação nossa, tá certo? É de acordo com aquilo que eu aprendi quando criança. Eu conheço uma pessoa que tem esse perfeccionismo, que desde criança foi morar com familiares e os pais falavam: olha, não quero ouvir nenhuma reclamação dos seus filhos. Comporte-se, não quero ouvir nenhuma reclamação. E essa pessoa cresceu isso. Hoje tem esse perfeccionismo. Não gosta de sofrer reclamações de ninguém. Sim, entendeu? Fica triste, com melindre, com muitas palavras,
com muitas maneiras que é tratada. Isso aí pode ser também de reencarnações passadas nossas. Ela diz em slides anteriores ali. Mesmo que as advertências sejam de boa fonte e para o seu bem, tendem a recebê-las como desaprovação, inimizade, traição, cobrança e exigência descabida. Ora, eu tenho um familiar que eu combino muito com aquele familiar, ou então um amigo que eu combino muito. E de repente falou alguma coisa para o meu bem, e eu sei o meu preparo emocional, eu a senti como ofensa e afasto aquela pessoa. Vou me afastar. Senti muito ofendido. Você nunca imaginava que aquela pessoa poderia fazer isso comigo ou falar isso comigo. Vocês já ouviram alguém falar isso? Com certeza, não é? Nossa, eu nunca imaginava que fulano ia fazer ou falar isso aí para mim. Estou chateada, ou estou melindrada, me senti ofendida. Nunca pensava que a pessoa falou por bem. Olha o que a irmã coloca, olha. Mesmo que as advertências sejam de boa fonte e para o seu bem, tendem a recebê-los com desaprovação, inimizade, traição, cobrança e exigências da vida. É isso. Nós não queremos receber críticas? Por quê? Não sou espírito superior. Tá certo? Jesus, espírito puro, sofreu crítica. Agora eu, com as tanto de imperfeições que eu tenho, eu não quero sofrer crítica. Então é a maneira de nós trabalharmos aí os nossos sentimentos, ter equilíbrio. A partir de então, apresentam-se uma diversidade de sentimentos indefinidos e em desordem. Ah, eu não merecia isso. Mas por quê? Aí então começa aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, perde o sono, perde o apetite. Aí vem o rancor, a raiva, sentimento de vingança, aí tira aquela mistureba em nós aí, você entendeu? Vai refletir no corpo físico por uma coisa tão pequena, tão simples de resolver. Não soube controlar as minhas emoções. Se veio de criação, mas é agora, estou vivendo, é o agora. O agora eu posso mudar. Eu tenho esses auxílios desses espíritos superiores. A doutrina espírita é linda para nós, que traz para nós tanto ensinamento. Basta esforço. Basta um esforço nosso para buscar o equilíbrio emocional. Quem vive centrado no momento presente não tem medo de seus sentimentos. Sabe revelá-los a si e aos outros, sem constrangimento, porque aprendeu a lidar com suas imperfeições em clima pacífico e tolerante. Então nós temos que aceitar que somos seres imperfeitos, perfectíveis, né? Mas ainda imperfeitos, cheios de erros. Nós temos que aceitar isso. Mas buscar saber o que está me prejudicando mais, trabalhar. É eu que tenho que trabalhar para melhorar. Não é eu ir contra a opinião do outro, não. Talvez o outro está querendo ajudar muito. Eu vou contra. Consequentemente, quando se sente uma ofensa, reage com naturalidade e sabe que atitude tomar. Quando nós aprendemos a trabalhar nos nossos sentimentos atual, tá? Nós não vamos nos importar com nada. Lendo isso aqui, eu estava pensando também, a gente, alguns anos atrás, eu quando criança, que não faz tanto tempo assim nada, né? É por isso que eu falo que é pouco tempo, mas na minha turminha de amigos de escola, todo mundo tinha apelido. Ninguém se importava. Hoje criaram a palavrinha chamada bullying, né? Palavra em inglês.
fala que hoje vai até preso. Não é isso? Vai até preso. E a criança que ora que colocava, ô patrulho, ô Zarolho, ô Zóio, vem cá. Faz isso hoje. Tá? Então isso aí muito de ensinamento também. Onde os pais têm que ensinar as crianças a não se importar com esse tipo de crítica. Né? Por que me ofendi? Essa intrigante interrogação é o roteiro de autoexames propostos reputativos. Ó, grave essa perguntinha aí, ó. Quando nos sentimos aí ofendidos, por que nos ofendemos? Não pergunta para os outros, não. Pergunta para a sua consciência. Deixa a sua consciência te responder. Por que me ofendi? Busque na profundeza dos seus sentimentos, você vai encontrar um motivo. Tá? E você vai ver que, meu Deus, que vergonha. Eu me ofendendo com isso. Passa. Tudo passa. Tudo passa. Gravaram a perguntinha que ela nos orientou aí? Por que me ofendi? É oportuna a criação de relações sadias, ricas de afeto e sinceridade, para formar ambientes confiáveis, onde a pessoa portadora do melindre resgatará a confiança em si mesma e em seus valores. Criar amizade, orientação, não importar com crítica. O importante é nós não criticarmos os outros. Criticar o outro é horrível, mas não importar com crítica. Lembrar sempre essa frase do Chico Xavier. Às vezes fico triste quando alguém me ofende, mas ficaria muito mais triste se fosse eu ofensor. Magoar alguém é horrível. Isso aqui é pensar nisso. Em criar os nossos laços de afeto, de amizade, né? Familiar, com os colegas de trabalho, com todo mundo, na casa espírita. Sem importar com que jeito o outro está te olhando, está te falando, comentando. É assim que nós vamos aprendendo a trabalhar os nossos sentimentos. É assim que nós vamos aprender a ter mais calma, como diz lá Allan Kardec, mais calma e menos melindre. Nós vamos evitar muitas contradições, muitas enfermidades, né? Muitos contratempos por aí. A pessoa passará então a aceitar a crítica, a avaliação e a corrigenda, normal, estabelecendo uma reprogramação no seu subconsciente e percebendo que suas atitudes podem ser aferidas sem que seja menos amada pelos outros. Então a gente trabalhar isso aqui, ó, você não vai importar a crítica. Eu tinha um trabalho, tinha um colega de trabalho, me lembrei dele agora. A gente já fez essa palestra várias vezes, mas agora que eu lembrei desse colega meu lá, né, meu pensamento foi nele lá. A pessoa é um grande exemplo disso aqui. Tá certo? Ele era uma pessoa muito inteligente, tá? Autodidata. A empresa estava começando a comprar os computadores na década de 90, então pagando curso para nós, ele foi aprendendo tudo sozinho. É um fenômeno para aprender as coisas. Tá? Muito inteligente, muito inteligente. Ele desenvolvia as coisas, tantos projetos lá. Só que ele cometia ali um bypass. O que é o bypass? Você ultrapassar ali o seu superior, né? E ele, às vezes, entrava na área do superior e tentava resolver as coisas do superior. O superior chegava e dava a maior bronca nele. Com ele sentado em frente à mesa, ele falava muita coisa para ele. Ele não foi demitido porque ele é muito inteligente e muito trabalhador. Mas é daqueles que ele estava lá na frente de todos, entendeu? Para resolver as coisas, para fazer as coisas, para lá na frente para resolver, e resolvia mesmo. Então todo mundo, até os colegas, criticavam ele. Só, espera aí, para aí, né? Isso aqui é para mim fazer. Eu mesmo falei para ele muitas vezes. Era a mesma função, mas espera aí, você está entrando na minha parte trabalhista. Cuida do seu trabalho, eu cuido do meu. Falei muitas vezes com ele isso aí. Então, cuida da sua tarefa, eu cuido da minha tarefa. E ele agia exatamente dessa maneira aqui, ó, sorrindo, alegre, nunca criticou colega nenhum, nunca reclamou, nunca sentiu melindre, nem nada.
Muito pelo contrário, pode ter promoções, chega até a pegar a diretoria e foi até para o exterior. Empresa grande. Tá certo? Por quê? Porque ele não tinha melindre. Ele controlava os seus sentimentos. Poderia falar qualquer coisa para ele na paz. Eu sei que ficava desequilibrado. Você tramava com ele, ele se mostrando equilibrado. Sabe? Então é isso que nós temos que trabalhar. As reações intempestivas de indisposição ou contestação podem ser sinais de presença sutil do melindre. Quando você se sentir desequilibrado, olha, o melindre está aparecendo. Vamos ter cuidado. Toda vez que você se sentir aflito, opa, por que estou aflito? Né? Por que estou desequilibrado? É sinal do melindre. Não é a qualidade da crítica que pode ajudar ou não, e sim a capacidade de lidar com nossas reações emocionais. Não é a qualidade, nem a quantidade de crítica que nós estamos recebendo, mas é como que eu estou recebendo essa crítica. Isso é muito importante para nós. Como que eu estou recebendo a crítica? Resumindo, olha, na fragmentação do pensamento, vai surgir o melindre. Na fragmentação do pensamento surge o melindre, que vai transferir para a mágoa e revolta perante o inesperado. Quando a gente olha para o passado, nossa mente se aprisiona na lembrança do passado. Vou colocar aqui. Surge o sentimento de culpa pelos erros cometidos, caímos no remorso, na mágoa e no saudosismo, criamos pensamentos doentios sobre o passado. Você quer a prisão do passado. Nosso pensamento, nosso sentimento ficar preso nisso aqui, vai gerar tudo isso aqui, que é uma raiz do melindre. E se levar para o futuro, nossa mente se fixa fantasias, não sei se vai acontecer ou não, estou fantasiando, futuras, desenvolvendo os medos, as expectativas e a ansiedade. Nos deslocamos para o clima de insegurança. Ai, será que vai acontecer? Nossa, isso aqui vai ter que acontecer comigo. Aí você não dorme, você perde o apetite, perde o sono, né? Porque você projeta alguma coisa que pode ou não acontecer. Tá certo? Criamos pensamentos que se baseiam no campo da imaginação. Viu? Você prende no passado, projeta para o futuro e você fica assim, agora? O que eu estou fazendo agora? Aí então ocorre a fuga do presente. Perdemos a conexão com o único campo para modificar condutas. O agora eu posso modificar minha conduta. Né? E encerrando, com alto amor, sempre encontraremos recursos para adotar uma atitude sadia, construindo a plenitude e a alegria. Alto amor. Nós temos que aprender a nos amar, a nos respeitar nos nossos sentimentos, nós como ser divino, criatura de Deus. Muito obrigado, que Jesus nos ampare e que possamos trabalhar aí, né? Não entrar no melindre mais não, porque não ficar com mais calmo, mais tranquilo. Nós vamos vencendo aí os obstáculos que vão surgir pela frente. Muita paz, muito obrigado a todos.